Boa noite, amigos zumbideiros. Hoje eu vou falar sobre a medicina. Por que o problema do zumbido não é definitivamente resolvido pela ciência, pelos médicos, pelos estudiosos do assunto? Bem, a verdade é que a resposta é que a ciência não pode tudo. Vejam, existem algumas teorias. Por exemplo, não é interessante para a indústria farmacêutica criar remédios que curem definitivamente o zumbido. Essa afirmação não faz sentido. Por que não é interessante? Porque assim ela ganha dinheiro de outra forma, vendendo os remédios paliativos que quase não resolvem nada. Gente, não é assim. Vamos pensar no surgimento de alguns medicamentos importantes, modernos hoje em dia. Vamos pensar, por exemplo, num antiácido que foi revolucionário, que foi o omeprazol. O omeprazol, antes do omeprazol existia um outro tipo de antiácido que atua diretamente nas glândulas do estômago, que era o cloridato de ranitidina, e o omeprazol mostrou-se mais eficiente do que a ranitidina. E antes da ranitidina existia o quê? Os antiácidos efervescentes, tipo Sonrisal, Eno, que só atuavam, na verdade, momentaneamente, davam um alívio imediato, mas depois o problema continuava. Eu sei bem disso porque eu tenho problemas de acidez, de refluxo, e sempre sofri muito com isso. E acompanhei o desenvolvimento da medicina em relação a isso. Vejam, quando surgiu a ranitidina, o nome comercial, se não me engano, era Antac, foi realmente revolucionário, porque a primeira vez que eu tomei, eu fiquei maravilhado, porque depois de comer uma macarronada ao sugo, com bastante molho de tomate, que eu sempre tinha que esperar o resultado de meio copo d'água e um Sonrisal na mão, eu de repente percebi que não precisava mais me preocupar, que bastava eu tomar e que eu não ia ter mais aqueles problemas de acidez. Porém, existiam alguns efeitos colaterais, né, desse remédio que não era muito agradável, né? Eu fui no médico e ele falou: não, vamos mudar de remédio, vamos tomar um novo, que é o omeprazol. Na época, eu lembro, há muitos anos atrás, eu paguei R$90 uma caixinha de 20 comprimidos de omeprazol. Quando o omeprazol surgiu, ele custava muito mais caro, quando surgiu no primeiro mundo. Assim como a ranitidina, custava também muito mais caro. E o omeprazol foi, na verdade, um grande concorrente da ranitidina e dá mais dinheiro para quem o vende, porque vende muito mais. Só que nos primeiros 15 anos que é descoberto um remédio, a patente pertence ao laboratório que a descobriu. Então, com isso, ele pode vender por preços realmente bem vantajosos para ele, pode ganhar muito dinheiro, recuperar todo o dinheiro gasto, todo o dinheiro investido com as pesquisas que chegaram a esse remédio. E um outro exemplo, por exemplo, é o Viagra, né? Por que a indústria ia deixar de ganhar? A Pfizer, no caso, quando descobriu o Viagra, não ia colocar no mercado, sendo que ela tinha 15 anos para vender por o preço que ela quisesse. Imagina que deve ter sido vendido por um preço muito caro no começo, recuperar todo o investimento na pesquisa e ainda sobrar tempo para ganhar muito dinheiro. Qual que seria o sentido dela não soltar esse remédio e continuar vendendo o que no lugar? Remédios paliativos que não resolviam o problema? Hoje o genérico é vendido a preços bem baratos, né?
muito mais baratos do que o próprio Viagra hoje, que é o remédio original de referência. E por quê? Por que caiu tanto o preço do remédio? Porque o sal em si não é difícil de conseguir. Então qualquer indústria farmacêutica pode produzir esse sal, que é o citrato de sildenafila, e com isso todo mundo ganha. Por que demorou tanto tempo para a medicina resolver o problema, por exemplo, um problema sério que já vem atormentando os homens, né, mais velhos em relação à potência sexual? Quando a Pfizer descobriu por acaso o Viagra, já que a ideia original do remédio era para o tratamento cardíaco, né? A Pfizer viu na mão uma descoberta muito importante e tratou de lucrar com ela. E lucrou muito. Por 15 anos o Viagra era só vendido pela Pfizer, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que não faz sentido, então, a gente imaginar que a medicina está escondendo aí um remédio que cure definitivamente o zumbido. Não. Todos os remédios que existem hoje, que funcionam mais ou menos e funcionam não para todo mundo, quer dizer, de forma bem irregular. Por exemplo, eu vi uma postagem no grupo do Facebook falando do Betasec, né, que é betaestina. Eu usei durante 90 dias. A pessoa que postou disse que há um mês está usando e o zumbido dela praticamente desapareceu, que ela se sente curada. Para mim não fez efeito nenhum. Ou então, às vezes aparece alguém e fala assim: gente, tomei suco de uva e estou melhor. Existe uma questão de sugestão. A gente quer que funcione e acaba o negócio até, parece que funcionando mesmo, né? Mas você imagina, os zumbidos acompanham o homem, né, com relatos aí desde 1000 anos antes de Cristo. E no entanto, só agora que vão descobrir que o suco de uva faz efeito, ou então que a própolis, mas eu comprei, não custa nada, eu vou comprar, vou usar, vai saber. E não adiantou nada, tomei suco de uva, tomei própolis, tomei ginkgo biloba, magnésia PA, e etc. Alguns remédios como a betaestina, dilatadores da microcirculação do ouvido interno, eles funcionam. Esse remédio foi criado, na verdade, para tratar de labirintite, mas algumas pessoas relataram que melhorou também o zumbido, muito bem. Então, alguns médicos passaram, como um dos meus otorrinos, passaram esse remédio. Quem sabe no caso dele também não resolve, não melhore pelo menos. Mas eu não senti diferença nenhuma. Na verdade, nada, a não ser algumas coisas que eu testava por sugestão, parecia que eu sentia uma melhora, mas depois de um tempo estava do mesmo jeito, né? Então há uma dificuldade realmente de se encontrar, porque a medicina não pode tudo, né? Se ela pudesse tudo, já tinha curado todos os tipos de câncer, já tinha curado doenças que eram muito mais graves. Hoje a gente fica sabendo, por exemplo, que na África conseguiram, depois de muita batalha, de muita luta mesmo, a cura para uma doença gravíssima, que é a doença do vírus Ebola, né? Finalmente, continua grave a doença, mas já estão conseguindo curar as pessoas. Isso é maravilhoso. E esse em específico foi uma busca, na verdade, mundial, quer dizer, uma busca com apoio das Nações Unidas, com apoio de outros países. Não foram só os países africanos que chegaram a esse resultado. Quanto ao zumbido, muita gente também questiona, fica brava, né? Eu já vi gente xingando os médicos, dizendo que eles só querem ganhar dinheiro, se aproveitam da gente, etc. Olha, gente, aqui em São Paulo eu fui em muitos médicos e eu percebi uma coisa: eles são muito parecidos nas coisas que eles falam pra gente, né? É tratável, você pode melhorar. São parecidos, né, no que eles nos informam sobre o zumbido, porque a medicina, a ciência é limitada nessa questão. Zumbidos envolve estruturas muito pequenas e um sintoma que não dá para você enxergar. Por exemplo, uma febre, você sabe que a pessoa está com febre medindo com um termômetro. Não existe nada que meça zumbido.
Uma dor, você sabe, olhando o que está causando a dor, você enxerga, por exemplo, o corte, ou a pessoa está com uma dor de cabeça, você sabe, você mede a pressão, vê que a pressão está alta, ou se a pessoa tomou muito sol, ou sabe que é uma insolação, por isso ela está com dor de cabeça, ou se ela tem uma dor por causa de uma luxação, você tira um raio-x, você enxerga. O zumbido não dá para você tirar um raio-x ou ir numa ressonância, ou fazer uma ressonância magnética que identifique que lá, esse ouvido aqui tem zumbido. Não tem, não há. Todas as medidas que se fazem em relação ao zumbido é puramente subjetiva, é de acordo com o que o paciente fala, entendeu? Qualquer exame, mesmo o exame de audiometria, depende de resposta do paciente para chegar a um resultado. Então, essa dificuldade realmente é porque a ciência não pode tudo. Aqui em São Paulo tem... você não encontra institutos que são especializados exclusivamente no zumbido. Eu acho que existe um caso na Zona Sul, que é de uma pessoa que vem da USP, e essa médica realmente faz um trabalho muito legal de pesquisa, de busca de tratamento, etc. Mas ela mesmo eu, por exemplo, não fui, porque como ela é especialista, não atende por convênio, é muito caro, e eu acho que ela não tem respostas diferentes dos outros médicos. Ela é mais treinada, é mais estudada no assunto, etc. Ela decidiu por uma abordagem terapêutica, né? E que ela usa uma ideia de que a gente deve recusar, deve não aceitar que você tem o zumbido, que eu acho que é uma abordagem que traz muita gente para ela, porque vê, né? Porque as pessoas têm esperança, veem nela uma esperança, porém não é uma abordagem realista, né? Porque na maioria dos casos, ela mesma, até na propaganda do instituto dela, ela fala que ela consegue melhorias para até 50% de todos os zumbidos. Veja, gente, quando você fala até 50%, pode ser de 1 a 50%. Quando você fala em melhorias, você não fala em cura. E quando tem algum caso de cura, ela apresenta, coloca no YouTube, etc. É muito legal, porém são casos muito específicos, geralmente zumbidos muito recentes, né? Que são chamados zumbidos agudos, que surgiram por problemas que foram detectados por médico e que foram solucionados. Vale a pena ir até lá e olha, ela pode de repente encontrar, né, esse instituto pode de repente encontrar a solução para o seu caso, mas eu acho que vai ser um achado mais que eventual, né? Falando pessoalmente aqui, né? É a forma que eu acho, não estou querendo dizer que seja exatamente isso. Então eu acredito que não existe um médico que vá solucionar o seu caso em específico. Você pode ter sorte com o médico de te passar um remédio que, dentre aqueles que foram detectados que funcionam em alguns casos, possa funcionar com você. Será, né, muito de sorte também. O que eu tenho visto sucesso são médicos que já chegam para o paciente e dizem: vamos tentar descobrir se tem realmente algum problema com você fisicamente e ver se a gente resolve, melhora o seu zumbido, mas enquanto isso nós vamos trabalhar com o método da habituação, né, que é o TRT. E esse médico dá alguns remédios para amenizar os sintomas psicológicos, né, para remédios para acalmar, remédios antidepressivos, e com isso ajuda a pessoa a acompanhar a chegar à habituação. Então eu já vi soluções mesmo, né, com habituação, não são soluções que a gente diz de superação, não exatamente de cura, de remissão total, de fim do zumbido.
Então, é lógico, eu não estou querendo dizer que vocês não devam procurar médicos ou qualquer coisa assim. Eu digo que deve ir atrás. Eu estou atrás, eu fui em vários médicos, continuo fazendo exames. Como todos sabem, estou usando um aparelho auditivo para zumbido que tem ajudado, não resolveu, mas tem ajudado, e tudo que ajuda é bom pra gente, porque a gente sabe o sofrimento. O meu especificamente é um zumbido extremamente alto, é bem severo mesmo, né? E então tudo que eu posso fazer para ajudar, eu tô fazendo, tô buscando, mas sem ilusões, e a minha busca principal é pela habituação. A medicina um dia vai chegar lá. Existem vários estudos, existe uma terapia magnética, de reset coordenado, transcraniano, e aquele monte de sigla, um remédio chamado Oto não sei o que está para sair, tudo muito. Não é como assim o surgimento do Viagra. Quando surgiu o Viagra, o pessoal viu que funcionava mesmo, então explodiu de venda, resolveu muitos problemas de muitos casais, de muitos homens mais velhos, homens com alguns problemas sexuais. Foi uma coisa espetacular. Bom, então é isso. A medicina não pode tudo, repito. Eles estão estudando, quem sabe encontrem. Mas enquanto eles não encontram, a gente vai fazendo, tomando as atitudes para amenizar, mas eu acho que a gente deve buscar também o único método que realmente, se a pessoa seguir, a pessoa chega lá. É demorado, né? Chega a levar até de 2 a 5 anos, dependendo do caso, mas esse é o método que realmente funciona, que é o método da habituação. Tá bom, gente? Façam perguntas, e se gostaram do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, e eu espero vê-los em breve para um outro bate-papo. Mandem sugestões aí para o bate-papo, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.